Hoje é sábado. Estou aqui para gravar mais um vídeo da semana. Este será o terceiro vídeo da semana. E como sempre eu gosto de explicar, o segundo e o terceiro vídeo da semana, o segundo e o terceiro, eles são relacionados ao primeiro, que eu costumo gravar às segundas-feiras. Eu ainda estou, no capítulo 1 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o tema do vídeo de hoje, o tema do vídeo de hoje é Leis Divinas, Leis Humanas, qual a diferença? Qual delas é mais importante? É um tema muito bom, é um tema muito importante. Infelizmente há pessoas que acham que é um tema bobo, sem sentido, sem importância, mas não é. Primeira coisa, leis. Leis foram feitas para serem respeitadas. A primeira coisa, infelizmente há pessoas que não respeitam as leis, Há pessoas que simplesmente fazem aquilo que elas acham que vai beneficiá-las, vai ser bom para elas, independentemente da existência de leis. Há pessoas assim, infelizmente. Então, a primeira coisa a gravar, nós temos que respeitar as leis. Primeira coisa, leis, a não ser que seja uma lei totalmente absurda, uma lei que vá contra os direitos humanos, uma lei que vá contra a sociedade, contra as pessoas, Só nesse caso. Mas as leis devem ser respeitadas. Há as leis divinas e as leis humanas. Isto é incontestável. Quem não percebeu isso, quem não notou, quem não entendeu, é sinal que precisa estudar o assunto. Eu sempre digo isso porque ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo. Existem assuntos, e muitos assuntos, que eu desconheço totalmente. Mas os assuntos que eu divulgo nas redes sociais, nos meus vídeos, são assuntos que eu entendo. Religião, por exemplo. Então sempre houve leis. Bom, muito lá no passado, não havia leis, e era uma bagunça, vamos dizer assim. Com o tempo, o ser humano percebeu que era necessário fazer leis. Leis humanas, nós sabemos que existem. Existem leis municipais, leis estaduais, leis federais. Muitas leis as pessoas não conhecem porque não estudam, não se informam. Leis divinas, também já faz um certo tempo que elas existem. E pelo mundo todo. Assim, se nós estudarmos realmente, nós vamos ver que cada povo, cada continente teve suas leis e que elas se assemelham muito. Mas vamos citar o que é mais próximo a nós.
e que eu estou estudando, que são os 10 mandamentos, né, a lei de Moisés, mas não as leis civis. Isso é explicado no Evangelho. Os 10 mandamentos, que são leis. Por que são leis divinas? Qual a diferença entre o divino e o humano? Essa é uma diferença que eu fiz estudando, né, desde adolescente. Aí eu fui chegando à conclusão, né? Mesmo lendo outros livros, outros autores, eu cheguei à seguinte conclusão: as leis humanas, elas estão buscando a perfeição, mas elas têm falhas. Muitas delas são excludentes, às vezes favorece um, exclui outro, né? São leis imperfeitas, que não abarcam todas as situações e pessoas. Já as leis divinas, elas são perfeitas. O que quer dizer perfeitas? Quer dizer que não tem falhas. As leis divinas, elas servem para todos, sem distinção. Quem não concordar com isso, quem não entender, volto a dizer, precisa estudar. Tudo na vida, para nós entendermos, nós precisamos estudar. Então a diferença é essa. Lei divina, perfeita. Lei humana, imperfeita. E como que alguém pode estar se perguntando, mas como que eu vou perceber isso? Volto a dizer, estude, observe, compare. Se nós pegarmos os 10 mandamentos, os 10 mandamentos, como o próprio nome diz, são 10, né? Não são muitos, mas se nós lermos com atenção, analisarmos, observarmos, tentarmos entender, nós perceberemos que são leis para todas as pessoas, que não são leis que fazem a diferença entre as pessoas. Então, já é um código muito bom os 10 mandamentos, muito bons. São princípios para realmente para realmente começar a existir justiça, compreensão, entendimento, fraternidade. Já é um começo. Podem ler e analisar os 10 mandamentos. Aí veio Jesus. Os ensinamentos de Jesus, eu costumo dizer, e espero ver se alguém argumenta comigo, né? Os ensinamentos de Jesus são os mais perfeitos que existem. São realmente a prova de que há ensinamentos divinos, né? E Jesus foi um homem. Bom, como eu sempre falo, Jesus, ele dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Então isto já indica a importância de Jesus. Então são leis divinas. Depois veio o Espiritismo, né? Muitas pessoas não aceitam isto que eu vou dizer, mas são leis divinas também. Como que eu vou saber? Só o Espiritismo, as outras religiões não? Eu vou falar disso em outros vídeos, né? A semana que vem, a diferença entre as religiões. Estudem, leiam, estudem, vocês vão perceber a diferença, né? O Espiritismo é a única doutrina que resgata, tanto que eu citei
Eu li no capítulo 1, que é o capítulo desta semana. O Espiritismo resgata a importância dos 10 mandamentos, resgata a importância dos ensinamentos de Jesus. O Espiritismo não faz uma divulgação parcial dos ensinamentos, ou seja, daqueles ensinamentos que interessam. Alguns interessam, outros não interessam. Não. O Espiritismo, ele resgata as leis divinas. Ele resgata as leis divinas. Por que o Espiritismo resgata as leis divinas? Porque elas são importantes para nós. Nós temos uma vida material. Nós precisamos viver essa vida material. Nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de... Por que nós precisamos de dinheiro? Porque nós precisamos comprar roupa, nós precisamos comprar comida, nós precisamos pagar contas, né? Mas nós não podemos ser escravos do dinheiro, porque as leis mais importantes são as leis divinas. Por que elas são as mais importantes? Como eu já disse, porque elas são leis perfeitas. Isso significa que elas são leis naturais. Concordando ou não, você, eu, outra pessoa, concordando ou não, elas são leis naturais. Qualquer um de nós pode chegar a essa conclusão, repito, estudando. E a nossa verdadeira pátria também é a pátria espiritual. E como que eu vou chegar a essa conclusão? Adivinha? Estudando. O Espiritismo é uma doutrina que faz vários raciocínios para chegarmos a essas conclusões. Há muitos ensinamentos, né? Eu sempre falo, o Livro dos Espíritos é o melhor livro que eu li até hoje, e outras pessoas também já falaram isso. É um livro muito bom, né? Claro, não é um livro para simplesmente ser lido com os olhos, né? É um livro para ser lido, estudado, analisado, refletido, e a vida toda. Eu li pela primeira vez o Livro dos Espíritos com 15 anos, quando eu estava na mocidade, quando eu entrei na mocidade. Hoje eu tenho 51. Engraçado, ao contrário de 15. Né? Então, é isso. Nós precisamos entender que as leis divinas são mais importantes que as leis humanas, né? Elas são leis perfeitas e são leis, as leis divinas, são as leis que vão influenciar na nossa felicidade, que vão influenciar na nossa vida, no nosso desenvolvimento, na nossa evolução. Qualquer comentário, qualquer pergunta pode ser feito abaixo do vídeo, que eu vou responder com certeza. Peço também que você adicione minhas redes sociais, e por meio das redes sociais nós também poderemos conversar, né? Eu gostaria muito de que nós fizéssemos amizade, né? E também vou colocar abaixo os sites que eu fiz para divulgar os livros que eu escrevi. Gostaria que você também analisasse. Se você adquirisse meus livros, tenho certeza que você iria gostar. Tenho certeza que você irá gostar. Bom, vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Espero você no próximo vídeo. Obrigado.